Ô, Juninho, tu viu esses números aqui do Vasco da Gama? Deixa eu trazer para a tela aqui, cara. Moleque, o Vasco da Gama de Fernando Diniz é uma loucura, é uma gangorra, é uma maluquice. Veja esses números, cara, não são pouco simbólicos, não. Deixa eu aumentar aqui e a gente vai passando. Um abraço para os amigos do Nils Colina, que trouxeram esses dados do SofaScore. O Vasco, Juninho, primeiro ponto, possui os 2 pontas com mais participação em gols da competição. Estamos falando de Ryan e do Nuno Moreira, cada um com 10 gols no Brasileirão, beleza? Possui o 3º artilheiro da competição. Estamos falando do Verratti, com 12 gols. Possui os 2 laterais com mais assistências na competição. Estamos falando do PH com 5 e o Lucas Piton com 6 assistências. Possui o jogador sub-20 com mais gols marcados. É o Ryan, com 9. Possui o 4º melhor ataque da competição. Isso contando desde o início, tá? Tem a fase aqui com o Carille e tem a fase com o Felipe. Então, a gente está falando do Vasco desde o início. São 42 gols marcados. E aí começa. A 4ª pior defesa da competição, com 41 gols marcados. O time com mais grandes chances criadas, por sua vez, 66 grandes chances criadas. A 2ª maior posse de bola da competição, 56%. O 2º maior percentual de passes certos por jogo, 432. O 2º maior índice de chutes certos por jogo, 5. 4º maior índice de dribles certos por jogo, são 8 dribles por jogo. 2º time, aí vai, com menos média de desarme por jogo. Só 14 desarmes por jogo. Isso tendo PH e Barros, hein? Barros chegou a pouquinho, mas tendo PH no time. E o 2º time com menos jogos sem sofrer gol. Foram apenas 4 jogos que o Vasco não sofreu gol em toda a competição, meu amigo Juninho. Com o Fernando Diniz, não? Não, em toda a competição. É a competição toda? É toda a competição. Toda a competição. É o segundo. O Vasco é um time que joga e deixa jogar, Gustavo Melo. É o futebol bonito, não é mesmo, Juninho? Pô, é o futebol mas falar, pra quem não torce pro Vasco, ver jogo do Vasco deve ser divertido pra caramba, pô. Porque o jogo é movimentado sempre. O jogo é movimentado, jogo maneiro de ver. Mas é bem isso mesmo. Mas é bem isso. E, cara, é um jogo que causa uma certa angústia, né? Eu entendo a galera ficar na angústia. Eu passei algumas semanas antes dessa sequência de vitórias que a gente teve nas últimas 4 rodadas. A gente ganha de Bahia, a gente ganha de Cruzeiro e a gente ganha agora do Vitória, né? Isso com um empate com o Flamengo, que também foi interessante da gente ver, tal. Enfim, antes dessa sequência... Palmeiras, que é uma derrota que a gente vendeu por 80 milhões de reais, né? Então, assim, porque se a gente jogasse sério, a gente teria vencido o Palmeiras. Então, essa sequência, o Vasco foi perfeito. Antes dessa sequência boa do Vasco, eu estava muito angustiado, né? Porque a gente fazia os debates aqui, eu conversava muito com o João naquela época, né? E ele trazia uma positividade pelo fato do time estar jogando melhor ofensivamente e tudo mais, e eu trazia uma preocupação de que a coisa não fosse acontecer, de que fosse passar rodada atrás de rodada e essa sequência de vitórias que a gente precisava não ia acontecer, poderia não acontecer, porque já eram muitas rodadas que não estavam acontecendo, né? Cara, passadas essas rodadas, eu consigo entender a galera que ainda está angustiada com esse Vasco do Fernando Diniz, por causa desse desequilíbrio do time mesmo, né? Como os números mostram, esses números que a gente assistiu agora. Mas consigo ser muito mais positivo na linha do que o João Almirante trazia, cara. Esse time, cara, muita gente fala, porra, eu sou pragmático, eu sou o cara do 1-0, não consigo e tudo mais. Mas eu acho que esse time, cara, ele tem uma possibilidade da gente acreditar em coisas maiores, sabe? A gente pode acreditar, saindo desses 5 jogos aí, que tem uma derrota, 3 vitórias e um empate contra um time duro como é o Flamengo hoje em dia. Porra, maluco, de repente, cara, a gente engata mais uma sequência dessa aí e a gente vai estar falando de uma outra realidade no campeonato. Queria saber como é que tá teu ânimo, Juninho, para essa gangorra maluca, essa montanha-russa maluca, que é o time do Fernando Diniz. Eu agora tô bem tranquilo. Antes dessa sequência, assim,
E eu tinha praticamente certeza que o Vasco seria rebaixado. Eu estava bem descrente, eu não conseguia ver ali solução antes da janela, principalmente, né? Antes de chegar o Cuesta, o Robert Renan, o Matheus França e tal. Eu tinha, porra, certeza que o Vasco ia cair. Tava bem descrente. Mas a janela já foi boa, deu uma esperança ali, principalmente depois que melhora a zaga, tô falando, pô, não, dá para ser um pouquinho melhor. E agora pô, o Jorge falando que quem tá tranquilo tá maluco. Pô, eu tô muito tranquilo, cara. De verdade, eu tô muito tranquilo. O Vasco não O vai Vasco cair. tem, Vasco não, Vasco tem 20 e Vasco pouco por cento de chance de cair, né? vai Oito nem, acho que pontos não da vai zona do rebaixamento. nem brigar para não cair. Vai ser um ano bem tranquilo. E esperançoso na Copa do Brasil, cara, que eu acho que são 4 jogos aí que tudo pode acontecer. É meu foco nesse campeonato. Eu acho que a gente vai conseguir ter um Brasileirão tranquilo, vai oscilar, a gente vai ganhar um jogo improvável, mas vai chegar um jogo em São Januário que, pô, todo mundo vai achar que o cara, o Vasco hoje vai amassar, aí a gente vai perder, porque é muito cara também do Vasco do Diniz isso. Então, acho que será um Brasileirão tranquilo para a gente desfrutar, assistindo boas partidas do Vasco, partidas divertidas. Quando eu falo boas partidas, partidas animadas, partidas com muitos gols, partidas de lá e Uhum. cá, que é o que naturalmente acontece nos jogos do Vasco. E focar na Copa do Brasil. Acho que a gente tem muita condição de chegar na final. Eu acho que a gente está no momento melhor que o do Fluminense. Eu acho que a gente tem hoje, acho que um time até. Acho que pode dizer um time melhor, um pouquinho melhor que o do Fluminense, mais encaixado talvez no momento que o Fluminense. Os titulares, acho que dá para falar, É, né? titular sim, Joga mais bola, né? Joga mais bola. joga mais bola. Enfim, é só em dezembro, né? Se fosse agora, eu acho que a gente passaria do Fluminense, dava para cravar. Mas até dezembro muita coisa pode acontecer. Mas a gente tem muita condição de chegar nessa final e, mano, chegou na final, embora. Chegou na final, seja o que Deus quiser. E se tiver uma sequência ruim, volta a neurose? Ou tu acha que pode fazer parte Hum, uma sequência ruim? cara, é foda, né? Torcedor é foda. Eu acho que se tiver uma sequência ruim, vai voltar a neurose. Mas não boto fé que vai chegar numa neurose de caralho, o pessoal ficar com medo de ser rebaixado, não. Não acho, não. O Vasco tem uma sequência, em teoria, agora, que é chave, né? É sempre chave, né? Mas enfim, o Vasco pega o Fortaleza, né? Isso, pega o Fortaleza no Castelão, depois pega o Fluminense em casa. Esse jogo deve ser no Maracanã, né? Depois Maracanã, tem segunda-feira. Maracanã, segunda-feira, né? Depois tem Bragantino. Esse é um jogo bom pro Vasco ir lá e bater, hein? Os caras vão querer Devolver, ganhar. devolver a derrota de São Januário, né? A gente perde quando o Bragantino estava ali ganhando de todo mundo, brigando lá em cima, agora o Bragantino virou uma merda. O Bragantino tá perdendo de geral. E não acho que vai ser um time do Bragantino que vai estar fechadinho em casa contra o Vasco, não. A menos que tenha uma estratégia do técnico ali para pegar o Diniz, né? Se eu estudo o time do Diniz, eu acredito que eu ia chegar à conclusão de que com o Diniz é bom você dar a bola e buscar um contra-ataque rápido. O Red Bull, nos últimos anos, tem sido, não tem acompanhado essa temporada, mas tem sido sempre um time muito vertical, né? Muito rápido. Não sei como é que estão as coisas por lá, se continua com essas características. Mas pode ser um jogo bom para o Vasco. E depois tem o São Paulo em causa. É uma sequência de 4 jogos, meu amigo Juninho, que dá para fazer uns pontinhos, cara. Dá para fazer uns pontinhos legais. O Vasco pode ir para o Ceará almejando uma vitória com o Fortaleza. O Fortaleza está em baixa, o Fortaleza não está bem. Jogar no Castelão é sempre difícil. O Vasco não vai bem no Castelão, não foi bem no primeiro turno contra o Ceará, mas o momento é do Vasco. E o Diniz, ele tem uma coisa que dá para dizer, é que o Diniz é ambicioso, né, meu amigo? Ele vai para ganhar, ele vai para jogar o futebol. Depois, contra o Fluminense, é um clássico, e é uma hora do Vasco bater num clássico contra o Fluminense. Acho que é um bom momento também para a gente acreditar num jogo bom do Vasco. E aí, Red Bull Bragantino para devolver a vitória, a derrota, e o São Paulo. Quantos pontos a gente faz aí, Juninho? Porra, sei lá, Gustavo, meu. Você acha que eu sei fazer conta tão rápido assim? Tu falou pra caralho? Ó, Tu acha que eu tava somando ó, desde o início? tu sabe, tu sabe até fazer projeções no Porto, porra, do Ryan? Tu não sabe? São 4 jogos. Fortaleza lá, Fluminense em casa, Red Bull lá e São Paulo em casa. Tem 12 pontos aí em jogo. Eu acho que a gente vai fazer entre 5 e 8. Entre 5 e 8, É, tá bom. 8 tá bom, 5 tá ruim, né? 5 tá ruim, 8 tá bom.
8 seria bom. 8, porra, 2 vitórias e 2 empates, assino agora. É. Sabe por que eu não assino agora, Juninho? Porque eu tô acreditando na porra toda, meu amigo. Vai ficar gente sofrendo pra caralho, vai ter jogo que vai ser maluquice. E eu não duvido nada, meu amigo, da gente fazer 10 pontos nessa porra. Imagina, cara. Não pode fazer 3 também, Gustavo. Eu também não duvido nada de fazer 3. Ai, meu Deus. Pode fazer 10, não pode fazer 3. A gente sabe que pode acontecer, né? Mas, enfim, vamos esperar. E acho que é um momento de positividade do Vasco, né? Vou trazer aqui uns outros números. Ih, rapaz, tá lá no grupo da pauta, peraí. Um segundinho que eu vou achar. Que é isso aqui, ó, Juninho. Não sei se tu viu, mas é tá aqui. Pronto. Que é o aproveitamento contra o G6 do Brasileirão. E ó, o Vasco da Gama em 8º aí. Lembrando, tá? Isso aqui conta o Vasco do Carille, o Vasco do Felipe e aquele início periclitante do Fernando Diniz, né? Então a gente já pode ter aí uma análise levando em consideração esses maus momentos do Vasco. Com esses maus momentos do Vasco contados, o Vasco contra o G6 do Brasileirão é o 8º colocado com 29,6% de aproveitamento. E contra o Z4 do Brasileirão, o Vasco é o 7º colocado com 66,7% de aproveitamento. A gente agora, nessa sequência, a gente vai pegar um time de Z4? Não, um time de Z4 apenas, que é o Fortaleza, e todos os demais estão fora desses dois extremos que o Vasco tem ido acima da nossa posição na tabela, né? Vai pegar ali os times que estão no pega para capar. Interessante esses dados, né? O Vasco bem contra o G6, né? Acho que fez muita diferença. Não, que é verdade. Faz boas partidas contra... Até com o Carille mesmo, pô. Teve aquele Vasco e Flamengo que todo mundo achou que o Flamengo ia, amassar o Vasco. Foi 0-0. O Vasco teve as suas oportunidades, mas o Flamengo também teve. O Léo Jardim fez uma partida boa. O melhor jogo, talvez, do Vasco, do Felipe, foi contra o Palmeiras, porque a gente perde lá de 1-0, sei lá, foi 1-0, 2-1, não sei, mas foi 1-0. Foi o melhor jogo do Felipe. Interessante mesmo. É interessante, né, cara? Tem um aproveitamento no ano aqui também, que eu vou trazer para nós, que o Vasco aparece em 15º, cara. Porra, aí é foda. Mas esse aproveitamento no ano, eu não sei se conta Carioca. Toda a temporada de 2025. Aqui conta Carioca, ó. O Vasco aparece em 15º colocado com 43,5%. Aqui conta Carioca, conta Sul-Americana, que a gente foi mal também. São duas competições que acho que jogam para baixo aí a nossa colocação, 43,5%. Você vê times como o Vitória, por exemplo, que deve ter feito um melhor aproveitamento tanto no Baiano quanto na Copa do Nordeste, que já passa o Vasco ali, né? Mas, enfim, é um Vasco com esses números, meus amigos. São muitos números que circularam hoje nas redes sociais sobre o Vasco da Gama. Meu amigo. Começa a data FIFA, a galera tem que produzir pauta aí, começa a ver número daqui, número de lá, vai ser... Ó, tem que dar um jeito de produzir conteúdo. Mas a galera tá de boa, cara. O Los Darkzin, por exemplo, diz: boa noite, meus amigos. Muito bom ser vascaíno. A galera tá numa data FIFA tranquila, né, cara? Depois das boas vitórias nas últimas rodadas, apesar da derrota com o Palmeiras. O deveria estar dançando, Marcelo Ferreira. Hoje estou doente, de corpo e de cabeça, e vendo vocês me animar. Melhoras, meu amigo. Tudo de melhor para você. Gosto quando o Juninho dá opinião e é totalmente diferente do que pensa o Gustavo. Que é basicamente toda hora, não é mesmo? Todas as opiniões possíveis. Não é verdade. A gente faz só esse personagem, mas não é verdade.